Bom dia, tudo bem, galera? Hoje, dia 17 de maio, sexta-feira, hein? Sextou. E aí? Todo mundo bem? Como que foi o dia de ontem? Bora lá para mais um dia? Bora atrás da sabedoria, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá. Capítulo 17 começa assim. Vale mais um bocado de pão seco com a paz do que uma casa cheia de carnes com a discórdia. Um escravo prudente vale mais que um filho desonroso e partilhará da herança entre os irmãos. Um crisol para a prata, um forno para o ouro. É o Senhor, porém, quem prova os corações. Ou seja, aqui tá falando, né? Quem conhece o coração, né? Quem sabe como que é o coração das pessoas, como eles realmente são, só Deus, né, gente? Só Deus conhece o coração. Às vezes nem a gente mesmo conhece o coração da gente. Por quê que vocês acham? Porque quando a gente vive a vida no automático, quando a gente vive a vida sem prestar atenção no que vai te acontecendo, sem fazer aquela ressignificação, sem fazer a limpeza de coração, sem estar atento a essas coisas, às vezes nem a gente mesmo conhece o coração da gente exatamente por causa disso. Porque a gente não faz esse dever de casa, né? Então, muito cuidado. Quem conhece o coração realmente é só Deus, tá? O mal dá ouvidos aos lábios iníquos. O mentiroso presta atenção à língua perniciosa. Aquele que zomba do pobre insulta seu Criador. Quem ri de um infeliz não ficará impune. Os filhos dos filhos são a coroa dos velhos, e a glória dos filhos são os pais. Ou seja, assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos vão se orgulhar do pai. Só que às vezes isso não é de imediato, né? Isso aí às vezes vai mais para frente. Depende da criação que a gente dá para os filhos da gente. Porque até eles chegarem o momento de se orgulhar da gente, dependendo da criação que o filho tem, nem lá para frente. Por isso que a gente tem que estar atento, né? A corrigir, a repreender, a dar instrução para os filhos da gente de forma correta. Tá bom? Uma linguagem elevada não convém ao nécio, quanto mais a um nobre palavras mentirosas. Ou seja, não adianta o tolo, o nécio, vir com uma linguagem elevada, porque ele não vai conseguir manter isso. É igual uma máscara, né, gente? Ele não vai conseguir manter algo que ele não é. Então não adianta ele vir com linguagem elevada fingindo que ele é algo que ele não é. E muito menos um nobre abrir mão da sua nobreza e começar a falar palavras mentirosas ou ter atitudes que não são as atitudes corretas, né? Por exemplo, qual que é a diferença do vício e da virtude? O vício, ele não te dá liberdade, né, de escolher. O vício, quando você tem um vício, já era. Para você largar aquilo ali, né, para você largar uma bebida, para você largar uma droga, algo assim, é algo muito custoso, né? Tem que querer muito, tem que lutar muito para ficar livre disso. Agora, a virtude é diferente. Uma mulher virtuosa, ela pode deixar de ser virtuosa assim, ó. É só decidir, ou só fazer algo errado, ou só ter uma atitude equivocada. Então, a virtude, ela te dá liberdade de você sair fora dela. Então, tem que estar muito atento. Por isso que não convém ao nobre a palavra de mentira, né? Um presente parece uma gema preciosa a seu possuidor. Para qualquer lado que ele se volte, logra êxito. Aquele que dissimula faltas promove amizade. Aquele que as divulga, divide amigos. Ou seja, na outra tradução fala o seguinte: quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor. Mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Gente, a partir do momento que você desculpou, que você perdoou, não toca mais no assunto.
né? Senão não é perdão. Ah, mas fica doendo. Ah, mas eu vou lembrar. Ok, lembra você. Não precisa ficar transmitindo isso pro outro toda vez. Senão não se trata disso, né? Ah, você não lembrar. Vai doer mais ou menos se você ficar falando toda hora? Não vai. Vai doer o mesmo tanto, né? Então, tomar cuidado com isso. Uma repreensão causa um efeito no homem prudente. Uma repreensão causa mais efeito no homem prudente do que 100 golpes num tolo, gente. Um nobre, quando ele é repreendido, ela causa um efeito assim impressionante. Agora, um nobre, mas você pode dar 100 golpes, o que você quiser, dá efeito nenhum. Ele não tá nem aí, ele não sente nada, né? Então, é aquilo, amemos a repreensão, né? O perverso só busca rebeldia, mas será enviado contra ele um mensageiro cruel. Antes encontrar uma ursa privada de seus filhotes do que um tolo em crise de loucura. Gente, uma ursa privada de seus filhotes é aquela que alguém foi lá e tirou o filhote dela. É muito melhor encontrar uma ursa do que cruzar o caminho de uma pessoa na crise da loucura. Vocês já tiveram a oportunidade de estar ao lado de uma pessoa numa crise de loucura, num estado de nervo, num descontrole total? Fuja, senão vai sobrar para você. Não tem como remediar uma situação dessa, é muito ruim. A desgraça não deixará a casa daquele que retribui o mal pelo bem. Começar uma questão é como soltar as águas, desiste antes que se exaspere a disputa. O que quer dizer isso daqui, gente? O começo de uma vida, de uma briga, é igual à primeira rachadura na represa. É bom parar antes que a coisa piore. O que ele fala quando ele fala o seguinte? É bom soltar antes que a água se exaspere. Gente, desiste. Não comece uma questão. Não comece uma briga, ainda mais se for com um tolo. As coisas vão ficar mais calorosas, você não vai chegar no seu objetivo, a pessoa não quer chegar em lugar nenhum, a não ser agredir ou acreditar naquilo que ela já acredita que é como verdade. Então, assim, abre e deixa as águas fluírem. Não queira ter razão, gente, queira ter paz. Então, não adianta discutir. Fica com a sua consciência, fica com o que você acha que é correto e pronto, acabou. Mas não entra nessa não, porque isso é uma armadilha. Quem declara justo o ímpio e perverso o justo, ambos desagradam ao Senhor. Olha o que ele está falando aqui. Há duas coisas que o Senhor detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Ou seja, por quê, gente? Porque não é justo, né? Porque quando acontece isso, você falta com a justiça. O amigo ama em todo tempo. Na desgraça, ele se torna um irmão. O que está falando aqui? O amigo ama todo tempo, mas geralmente ninguém dá a mão para o outro na época da desgraça, né? Na época que o outro está necessitado, na época que o outro está passando por uma dificuldade, as pessoas desaparecem. Então, ele está falando exatamente isso. Quando você dá a mão para uma pessoa que está necessitada, que está numa época, num momento difícil, e você dá a mão para ela, você se torna um irmão. Porque são poucos os que ficam ali, né? É destituído de senso o que aceita compromissos e que fica fiador para o seu próximo. Gente, vou ler a outra versão, que quer dizer mais pesado, olha isso. Somente um tolo aceitaria ficar como fiador do seu vizinho. O que está falando aqui Salomão? Não seja fiador de ninguém. Arrume um trabalho para essa pessoa, ajuda ela a ganhar um dinheiro, ensina ela alguma coisa para que ela possa ganhar dinheiro, mas não seja fiador de absolutamente ninguém, nem de você mesmo. Não seja fiador, não faça isso. O que ama as disputas, ama o pecado. Quem ergue por sua busca a ruína. Quem ergue sua porta, busca a ruína. Ou seja,
As pessoas que são revoltadas, elas gostam de briga. Elas gostam de viver se gabando, elas vão atrás da desgraça, elas gostam de confusão, elas gostam de ficar colocando graveto na fogueira. Elas gostam disso. Então, casca fora, né? Quem tem esse tipo de atitude busca a ruína. Fica longe de pessoas assim. O homem de coração falso não encontra a felicidade. O de língua tortuosa cai na desgraça. De novo, né? Quem gera um tolo terá desventura. Nele abriga alegria, nem alegria terá o pai de um imbecil. Coração alegre, bom remédio. Um espírito abatido seca os ossos. Gente, a alegria faz bem à saúde. Estar triste é morrer aos poucos. A maior característica de um cristão é a alegria. Todo cristão, ele tem que ser alegre. O meu descanso está no Senhor que fez o céu e a terra. Deito logo, pego no sono, porque o Senhor vela por mim. O cristão, gente, espera em Deus. Então não tem porquê entristecer, ou perder a esperança, ou não ser alegre. Não fique abatido. Levanta, ergue a cabeça, pede a Deus: Senhor, dai-me a graça de revigorar as minhas forças, as minhas energias. Senhor, dai-me a graça de confiar somente em Ti, Senhor. Fala com Ele e Ele vai te atender. Mas não seja triste. O cristão não é triste. Tá bom? Um ímpio aceita um presente ocultamente para desviar a língua da justiça. Ou seja, está falando aqui dos juízes que vendem sentenças, né? Aqueles que são injustos porque colocam o dinheiro no meio. Às vezes a pessoa não faz o que corresponde ou fica do lado de uma outra pessoa exatamente porque está recebendo algo em troca, um favor em troca. Isso é muito sério. Ante um homem prudente está a sabedoria. Os olhos do insensato vagueiam até o fim do mundo. Um filho nécio é o pesar do seu pai e a amargura de quem o deu à luz. O que é isso, gente? Quando a gente não treina os filhos da gente, né? E aí eles vão e se tornam um preguiçoso, um tolo, um nécio. Não tem alegria. O pai e a mãe de um filho desses não tem alegria. Então, por isso que a gente sempre fala, né? Vamos criar os filhos da gente, disciplinar os filhos da gente, porque a alegria de um pai e de uma mãe é ver exatamente quando o filho se torna um homem, uma mulher responsável de si, quando ele cria uma família, quando ele gera uma família, quando ele toma conta da sua vida. Essa é a maior felicidade de um pai e de uma mãe, né? Não convém chamar a atenção do justo e ferir os homens honestos por causa da sua retidão. Ou seja, não é bom multar o homem correto e não castigar o que é os líderes honestos, né? Não é certo castigar ou multar uma pessoa que está correta. Isso acontece muito, né? Acontece muito. Ferir homens honestos e chamar a atenção do justo só porque eles são retos, só por causa da atitude correta deles. Aí você vai lá e aplica uma multa ou julga eles de uma causa como perdendo a causa simplesmente pela retidão de coração deles. Então, Deus está vendo tudo isso, né? O que mede suas palavras possui a ciência. O calmo de espírito é um homem inteligente. Olha isso. O que mede as suas palavras possui a ciência. Em boca fechada não entra mosquito, né, gente? Falar menos e ouvir mais. Cuidado com o que fala. Mesmo o insensato passa por sábio quando se cala, por prudente quando fecha sua boca. Gente, essa é a
melhor de todas. Até um tolo pode se passar por sábio somente pelo fato dele ficar com a boquinha dele fechada. Ele disfarça. Ele pode estar no meio de um monte de gente inteligente e sábia. Se ele não abrir a boca, ninguém vai saber que ele é um tolo. Pelo simples fato dele manter a boca dele fechada. Vocês sabiam disso? E aí? É isso, gente. Esse é o capítulo 17. Depois leem, repassem, compartilhe com as outras pessoas. Começa você também a ler na sua casa, para os seus filhos, para sua esposa. Façam juntos esse estudo. Isso aqui, gente, é muito crescimento. Muito crescimento. Repita isso todos os meses. Às vezes você leu de uma forma agora, no mês que vem você vai ter um entendimento totalmente diferente. A gente só vai crescendo. Isso só vai fazendo com que a gente evolua mais. Tá bom? Então não desiste não, tá? Lê, vê o que mais faz sentido, o versículo, ore, né? Durante o dia com esse versículo. E amanhã estamos de volta, tá bom? Um beijo, com Deus, até amanhã.